Eu queria que tu citasse aí um jogador superestimado e um jogador subestimado, né? Aquele jogador que, porra, todo mundo joga flores no cara, mas aqui não é tudo aquilo. E um jogador superestimado que ninguém fala nada do cara, porra, e o cara é um mito, né? E só um parêntese ainda dentro desse superestimado e subestimado. Olha como a história do Paysandu é grande. Tu é um cara que acompanha o Paysandu há muito tempo, mas, por exemplo, tu deixou de fora do teu top 3 o Zé Maluco, né? Zé Maluco foi campeão, fez gol do título em 2001 e participou do elenco em 2002 e ainda fez o gol do acesso em 14, né? Para ver o quanto realmente o Paysandu é recheado de ídolos, né? Mas eu queria que tu citasse aí um superestimado e um subestimado. Na história do Paysandu que eu acompanhei, Do Paysandu, pode ser que tu acompanhou, pode ser que tu não viu e ainda assim tu acha que ele é subestimado, né? bom, subestimado, pronto. Eu vi dois laterais esquerdos, eu posso colocar um deles, que jogaram demais no Paysandu nos dois títulos. Eu vou citar um. Vou citar o Pedrinho em 91. Pedrinho era no lateral esquerdo do Paysandu, muito bom. Ele era regular ao extremo, quando eu digo regular, que ele fazia todo o jogo muito bem. No jogo contra o Guarani abriu o placar, o Volney, que era o atacante do Guarani, driblou o goleiro e chutou, o Pedrinho salva a bola em cima da linha. Ali o Guarani abriu o placar e ele fazia gol. O Pedrinho, de vez em quando, ele ia para a área e fazia gol. E a gente não vê quase falar do Pedrinho, entendeu? Foi um lateral. E é uma posição que o Paysandu sempre foi carente, foi a lateral esquerda. Ele Ao já era mesmo tempo que a gente moderno, tem né, só. Bruno? Aquela época ele já era um lateral moderno, né? E ele jogou os anos 80, 90. O Pedrinho vem dos anos 80 e continua nos anos 90. Então, assim, a gente até hoje nunca conseguiu ter um ídolo assim, na lateral esquerda. Mas eu vi o Pedrinho jogar. E por isso que eu digo, ele foi subestimado, porque a gente não ouve falar dele, entendeu? Talvez nessa comemoração de não sei quantos anos, 30, 40 anos do título brasileiro de tal, não sei o quê, talvez chamem até ele. Mas ele não tem uma. Talvez a torcida não lembre dele, talvez a gente lembre mais dessa época de 91 do Cacaio, a gente lembra mais do Mazinho, a gente lembra mais do Rogerinho, a gente lembra mais desses jogadores, a gente lembra do Luiz Carlos, que pegou o pênalti, do Edgar, que fez o gol contra o Americano, que só classificou a gente para a primeira divisão, e não lembra de alguns jogadores assim, entendeu? Então, o Pedrinho, eu acho um jogador subestimado. Agora, superestimado, cara, deixa eu te falar, eu acho que o que fez gol ontem na final, cara, eu acho que o pessoal É, fez uma coisa assim, que não é tudo isso não, é entendeu? Antes de unanimidade, né? acabar, Acho que isso né? é unanimidade, vai ser unanimidade em todos os convidados aqui, né? Então, assim, é superestimado, nunca foi ídolo do Paysandu, não é ídolo do Paysandu, não merece, entendeu? Sabe, quando não passa a verdade, não passa a verdade, Não os ganhou caras lá nada, estão né? achando que ele passa a verdade, entendeu? Mas não passa, deixa eles acharem, fica com ele para lá, entendeu? Para mim é superestimado, foi superestimado demais, tanto é que acabou, enfim, nesse clube aí, né? Vai ver que não teve, vai ver que não teve proposta, né? Teve que aceitar isso aí. É, Para mim e, é e, a- ele. e aquela história, né? Não ganhou nada, né? Na verdade, eu sempre falei isso, Bruno. E o que é ruim é que, como esse Não assunto tem veio à rebaixamento tona, na costa. como esse assunto veio à tona, fica parecendo que é um chororô, né? Mas assim, eu sempre falei desse cara, esse cara nunca ganhou nada, nunca fez um gol assim, pô, esse cara fez um gol importante. Cara, o gol do acesso ou o gol do. Nunca fez um gol importante, como foi aí o Albertinho, ou o próprio Rob Gol, que não ganharam o título, mas fizeram um gol importante. E eu acho que isso, eu até escrevi lá no Instagram. Eu acho que para quem eleva ele à condição de ídolo, isso para mim é só uma comprovação do quanto a gente se diminuiu nos últimos tempos. Porque a partir do momento que tu coloca um cara na condição de ídolo que não trouxe título, não fez gols importantes para o Paysandu, então isso só demonstra que, infelizmente, no pós-2002, o Paysandu se diminuiu, né? E quando ele passa lá para o outro lado, né? A gente está falando aqui do Iago Pikachu, e quando ele passa lá para o outro lado, que o rival comemora a contratação dele como se fosse uma final de Copa do Mundo, isso também diz muito sobre a mediocridade do rival. Então, eu escrevi um texto no Instagram sobre isso, que
o Pikachu ele conseguiu tornar o Paysandu pequeno e o Remo medíocre. Porque muito torcedor do Paysandu considerava ele ídolo e muito torcedor do Remo comemorou como se fosse final de Copa do Mundo. Então, um jogador que é tetra rebaixado, ficou anos no Fortaleza, não ganhou nenhum título também de importante com Fortaleza. Ficou no Vasco, não ganhou título importante no Vasco. Ficou no Paysandu, não ganhou título importante no Paysandu. Então, tornar esse cara ídolo, para mim, é como se diminuísse a história dos dois clubes, né? Tanto de Remo quanto de Paysandu. Agora, claro, é bom jogador? Beleza, é bom jogador, como passaram tantos outros no Paysandu. Mas acho que ídolo também eu tô contigo aí. Eu acho que é muito superestimado, de fato. Eu tenho cuidado de falar assim, até no meu canal, eu falo muito isso. A galera sabe aí, canal Fanático Bicolor, vamos lá, pessoal. Segue lá, Então, pessoal. O canal vai deixar o link, vai ficar aqui na descrição, mas segue lá o Fanático Bicolor, tá? Então, assim, eu falo muito no canal, Evaldo, é assim, eu não torço para jogador, eu torço para o Paysandu. Então, para eu considerar esses caras ídolos, é porque eles demonstraram, claro, desempenho com a camisa do Paysandu, comprometimento, e assim, na minha concepção, nunca sacanearam o Paysandu. Entendeu? Porque assim, eu vou te dar um exemplo aqui, vou ser um pouco polêmico, se tu deixar. Claro. O Nicolas. O Nicolas, quem conhecia o Nicolas antes dele vir para o Paysandu? O Nicolas já jogava no Caxias. O Nicolas chega no Paysandu com 30, 31 anos. O Nicolas não vem novo para o Paysandu. Quem conhecia o Nicolas? Cara, verdade, né? A E aí, idade dele, não lembrar a verdade, né? o Nicolas, ele chega aqui, bom jogador, onde teve sorte, ele fez muito pelo Paysandu. E aí, eu via que a torcida exaltava o Nicolas. E eu gostava do Nicolas também como jogador do Paysandu. E aí, para mim, Bruno, isso aqui é uma coisa pessoal minha, tá? Eu começo a olhar o Nicolas diferente quando ele começa a forçar a saída dele. E é um direito dele, aqui eu não estou dizendo que, entendeu? Mas naquela época que ele forçou a saída de uma forma tão extrema, tu te lembra que ele forçou para ir para o Vasco? América, depois ele falou que ele foi para o Goiás, entendeu? Aí ele foi para o Goiás, ele ia para o Vasco, não deu certo, ele foi para o Goiás, ele queria sair do Paysandu. Beleza, é um projeto de vida dele, quanto a isso eu não discuto. Para mim deixou de ser ídolo. Para mim, Bruno deixou de ser ídolo, entendeu? Por qué? Fez juras de amor ao Goiás, chegou lá, disse que o Goiás não sei o quê. Meu amigo, não se compara a torcida do Goiás com o Paysandu. Com todo respeito ao Goiás, estou aqui para criar polêmica. Em animação, em número, em nada, não se compara. O time é grande, né? Mas a torcida não se compara, né? Não, o time é muito grande, jogou Libertadores, jogou mais de 10 anos de Série A. Não estou discutindo aqui o clube Goiás, tá bom? Estou discutindo a parte. Ele chegou lá, já declarando amor ao Goiás. Então pronto, eu não sou. E aí tinha torcida que fala, torcedor que fala assim, o Nicolas, não sei o quê. Diga, meu irmão, sou Paysandu, cara. Ele quis ir para lá, tá declarando amor pro Goiás, beleza. Deixa ele para lá, meu irmão. Então ele veio nessa segunda vez e eu percebi, claro, quem sou eu para dizer, que a torcida meio que teve um sentimento parecido com o meu. Por que tu acha que a torcida não teve paciência com ele? Quando ele ficou todo esse tempo sem fazer gol? Por que tu acha que a torcida cobrava mais dele? Com certeza, se fosse naquela primeira época, que também coincidiu dele fazer gol, a torcida ia ser mais benevolente com ele. Entendeu? Desde o começo aí, ele foi rejeitado, né? Desde o começo ele já... Então, assim, eu acho assim, mas ele chegou a ter um período de idolatria, Evaldo. Ele chegou a ter um período de ele fazer muito gol e repar. Ele chegou Aquela a ter, Série eu acho C, que né? Ele deu fez uma boa pegada. Série C, né? Uma Copa Verde boa. Ele fez gol e repar, ele fez gol e repar também em Copa Verde, tudo. Então, assim, era fazer gol e repar. Então, assim, ele quebrou isso, mas foi a escolha dele. E aqui eu não estou dizendo que ele está certo, que ele está errado, eu estou dizendo que, para mim, perdeu como ídolo. Entendeu como é que é? Então, assim, o cara desse que faz isso não é ídolo. Então, para eu dizer que o cara é ídolo é porque ele realmente, para mim, demonstrou muita coisa no Paysandu. Eu prefiro esperar ele acabar. O Zé Augusto que tu falaste, o Zé Augusto, vamos falar sinceramente, o Zé Augusto, ninguém tinha a raça do Zé Augusto, mas tecnicamente o Zé Augusto não era bom. Não A é? bola batia na perna do Zé Augusto e entrava. É o Zé Tessado, né? Mano, mas assim, ninguém tinha mais vontade, a torcida se via no Zé Augusto, cara. Porque assim, eu nunca me lembro, eu nunca me esqueço, estava eu e um amigo no Repar, e ele falou, eu falei assim, pô, Zé Augusto.
Aí ele me olhou, ei, bicho, tu tá ficando doido? Tu tá pedindo pra o Zé Augusto? Dizia, pô, porque ele corre, né? Então, assim, a torcida confiava nele nisso. E ele virou ídolo, sim. Por quê? Que se matava, fez muito gol importante, não tinha bola perdida. Pra mim, ele é ídolo, mas não chega a ser top 3. E sem contar o seguinte, né, cara? A técnica ela é discutível com qualquer jogador, você pode discutir. Mas o que é indiscutível é que o cara tem título, né, bicho? Isso aí também é um ponto de relevância para ídolo, né? E sobre o lance lá do Nicolas, ele, aquilo que tu falou, né? Ele começou a criar rusga com a torcida quando teve o lance do Goiás. E nessa segunda volta para ele, não sei se tu lembra, mas ele, na primeira ou na segunda janela, antes dele ir lá pro Criciúma, houve uma forçada para ir pro América. Só que o América não quis dar nada pro Paysandu e aí não rolou, mas houve uma forçada também. E para mim a gota d'água, para mim a gota d'água foi que ele comemorou o gol contra o Criciúma como se realmente o Paysandu já na lama, só que ele se ferrou que aquele jogo acabou virando, né?